Olá, uma ótima noite para você. Live no Instagram, TV daqui. Tudo de bom para você sempre. TV daqui vai bater um papo com o deputado Cristiano da Silveira, deputado do PT. Ajeitando aqui a câmera aqui. Daqui a pouquinho o deputado vai estar falando com a gente, vai estar conversando com a gente. Ó. Acabou de entrar. Vou fazer aqui o convite. Convite para o deputado Cristiano da Silveira. Ele é do PT. Bater um papo com o deputado aí. Tá aí o deputado. Tá me ouvindo bem, deputado? Tô te ouvindo, Cleiton. É o Roberto, o Ah, Roberto. Cleiton é o Roberto, é. O Cleiton É que não está. minha assessoria passou que era o Cleiton que ia falar comigo. Ah, não, é o Roberto que está falando. Muito obrigado, deputado, pela sua disponibilidade. Agradecendo desde já a sua disponibilidade e é um prazer para nós estar falando com você. Prazer todo meu, Roberto. Obrigado aí pelo convite. Oportunidade da gente bater um papo aí sobre política com a turma, né? A gente tem conversado muito sobre vários assuntos, mas a gente não pode esquecer de falar de política, porque afinal de contas são as regras que governam nossas vidas, né? É verdade, deputado. Com certeza é muito importante a política e principalmente, deputado, por se tratar de um jovem, né? Queria que o senhor contasse um pouquinho da sua trajetória. O senhor foi vereador muito jovem, né? Quase um garoto ainda, já com essa experiência na política. Foi o vereador mais jovem, parece. Conta um pouquinho aí da sua trajetória. Então, eu sou de São João, né? São João del Rei. E São João eu atuava muito com o movimento estudantil, União Municipal de Estudantes, fundando o Grêmio, organizando a turma. Na época a gente tinha aquelas bandeiras clássicas, né? Passe livre para estudante no ônibus, carteirinha da minha entrada, participar dos colegiados. E aí o trabalho que eu vim fazendo acabou me projetando. E a turma do movimento falou, pô, nós temos que ter um cara lá que representa a nossa bandeira, né? As nossas lutas. E aí me chamaram e eu atuava também no Sindicato da Saúde. Eu era porteiro lá na Santa Casa de São João e ajudava a turma lá do sindicato. E aí a turma falou, pô, vamos lançar um candidato. Aí eu falei, legal, pode definir quem é que eu apoio, né? E aí me chamaram um dia e falaram, precisamos falar com você, nós definimos o candidato. Eu falei, quem que vai ser? Você é o nosso candidato. E eu na época não gostava muito de política não, sabe? Eu não gosto de política, partido e tal, eu ficava meio ressabiado. Mas acabei, né, me convencendo que era importante para as nossas lutas. Eu tinha 22 anos, fui eleito vereador, depois eu fui vice-prefeito, eleito vice. Em 2008 disputei a prefeitura. Aí eu dei um tempo, né, de eleição, fiquei 6 anos sem disputar. E aí quando foi 2014, né, 2014, o deputado federal Reginaldo Lopes me convidou, eu trabalhei com ele uma época como assessor, me convidou para estar junto, falou, ó, vem comigo, né, vamos eleger um federal, estadual, representar a região e tal. E aí deu certo, eu fui eleito na primeira vez deputado com 46 mil votos e agora fui reeleito com mais de 78 mil votos. Ô, deputado, você é de uma cidade de uma importância muito grande para o nosso país, porque você é da terra de Tancredo Neves, você é da terra de Aécio Neves, que foi governador por muitos anos. Mas não é de É, São João, não. pois é, mas faz parte desse reduto aí, milita nessa área de São João del Rei. E você não falou o mais ilustre, Tiradentes, que Pois é, Tiradentes nasceu em São João del Rei. eu ia falar sobre Tiradentes. O que acontece, o deputado, é uma cidade de uma importância muito grande na política brasileira e você é um jovem sempre com essa bandeira atrás de você e da importância do seu partido, da sua bandeira. Explica para a gente como começou a sua ligação com o PT, já que você é um jovem, eu tenho certeza que tem muitas ambições políticas, mas partindo do princípio do básico, como começou a sua história com o PT? Então, Roberto, na época que eu estava iniciando a minha luta no movimento estudantil,
igual eu te falei, eu nunca liguei para partido, eu nem entendia muito de política, né? Mas eu achava legítimo, achava legal o estudante brigar para, sabe, o estudante brigar para poder ter direito a ir para a escola, não ter que pagar passagem, às vezes família desempregada, estudava 5 quilômetros. Eu achava legal a meninada querendo organizar o Grêmio para lutar pelas melhorias dentro da própria educação. Eu achava legítima a luta dos trabalhadores da saúde para ter uma cesta básica, para ter o quinquênio. Então eu não gostava de partido nem de política, mas eu achava que isso era legítimo, apesar de mais tarde entender que isso tudo é política, né? E aí eu percebi que a turma que lutava as mesmas lutas que eu eram do PT, lá em São João do Rei. O pessoal que acreditava no mesmo que eu, que lutava as mesmas lutas que eu, era do PT. Aí eu falei, pô, então eu também devo ser PT, né? Porque eu também acredito nessas bandeiras. E aí acabei me filiando, né? Quando veio a questão da candidatura e tinha que optar por um partido, acabei me filiando ao PT. E não me arrependo, não me arrependo, porque, por mais que haja críticas, né, ao PT, nós vimos aí num período tão recente, uma campanha do chamado antipetismo tão forte, né? Eu não me arrependo porque eu acho que, primeiro, o PT fez muito mais bem do que qualquer mal para o Brasil. O único partido na história da democracia brasileira que foi eleito 4 vezes para presidente foi o PT. Uma com Lula, outra com a Dilma, outra com a Dilma. Ninguém é eleito 4 vezes fazendo mal, né? Então, esse momento de pandemia, o pessoal fala muito assim, a culpa é da pandemia do PT, né? Porque o PT foi construir estádio lá em Manaus na época da Copa, né? Ela falou, gente, nós fizemos farmácia popular, nós fizemos a rede SAMU, nós fizemos as UPAs, nós fizemos o programa Mais Médico. Agora, quem tirou grana do orçamento da saúde foi a turma que votou a emenda constitucional 95, que a gente na época chamava PEC da morte, que o Temer, depois do golpe, mandou para o Congresso, e o povo votou. O que é essa PEC? Congelar a grana da saúde por 20 anos. E um dos que votou a favor dessa matéria foi o atual presidente, né? O Bolsonaro. Então, eu devolvo a pergunta para você, tudo bem, o PT pode não ter sido perfeito, mas eu já te falei de Mais Médico, farmácia popular, rede SAMU, UPAs, unidades básicas, falei disso tudo. E qual que é o grande programa hoje, quem governa, desde o Temer e agora quem está no governo para a saúde? Não tem, cara, não tem. Fica aí desdenhando da pandemia como se ela não fosse um problema grave. Então, eu me lembro que quando foi anunciado que 30 milhões de pessoas tinham saído da miséria, que nós tínhamos passado o Reino Unido, né, como a segunda, como a sexta economia do mundo, os caras falam que o PT quebrou o Brasil, mas tem 360 bilhões em reservas cambiais que o Paulo Guedes, que é o ministro da Economia, está usando, já queimou 50 e tantos bilhões para ajudar o sistema financeiro. Então, claro que o último ano da Dilma não foi bom, sabe, Roberto? A gente sabe que não. Até mesmo porque o Aécio não aceitou o resultado das eleições e juntou com o Cunha, e juntou com aquela galera toda que a gente escutou no áudio, né, um grande acordo com o Supremo com tudo, e, primeiro, inviabilizou o governo, aprovando sua pauta bomba, criou uma maioria alinhado com setores da imprensa e tal, do mercado, e aí não teve governabilidade. E aí, se você não consegue governar, é claro que a sua aprovação vai lá embaixo e cria um ambiente para você perder as condições de estar exercendo o mandato. Mas eu tenho orgulho do PT. Eu também não faço cortina de fumaça, sabe? É evidente que alguém no PT pode ter cometido erro. O PT é uma instituição feita de pessoas, cara. Sabe? Assim como nas igrejas tem bons membros, maus membros, bons pastores, maus pastores, bons padres, padres pedófilos. Você tem bons policiais, mas tem policiais corruptos, assim, com os juízes. Como é que um partido que é feito de gente do tamanho do PT, um e outro não poderia desviar do caminho, né? Mas o que tentaram imputar ao partido, como o partido mais corrupto, quebrou o Brasil, que o PT é comunista, esse negócio todo, foi mais uma campanha muito forte que fizeram desde a época dos setores da imprensa, combinado com as fake news, que hoje tem um inquérito no Supremo sobre as fake news, do que de fato. Qualquer brasileiro que tem um pouco mais de memória e que vai lembrar desde o primeiro governo do mandato do Lula até hoje, se você perguntar se sua vida melhorou ou piorou antes do governo e pós-governo, você vai ouvir dessas pessoas, né? Mas o tempo é o senhor da verdade, né? Então, tudo que nós estamos vivendo, a gente está vendo. Acho engraçado a turma que é mais ligada ao atual presidente, que fala que o PT quebrou o Brasil. Mas o Flávio Bolsonaro, filho do Jair Bolsonaro, ficou rico, né? Com chocolate, com imóveis, no período que o PT quebrou o Brasil, né? Eu não entendo essa matemática. Ou então, o problema é outro, né? Mas, enfim, eu acho que o PT tem coisas a corrigir. O PT precisa fazer algumas autocríticas, corrigir alguns rumos, pensar o Brasil para o século XXI, para o futuro. E acho que se a gente conseguir acertar isso,
reconectar, né, com o sentimento da população, a gente pode ser alternativa de novo para governar o Brasil, não vejo problema. Com todo problema, eu sei que eu estou me alongando, mas com todo problema, com todo desgaste, com a Dilma golpeada, com o Lula preso, com todo problema, tinha 13 candidatos no primeiro turno das eleições, quem foi para o segundo turno foi o PT. No segundo turno, o Haddad chega a 47 milhões de votos e elege a maior bancada de deputados federais. Então, mostra que a gente ainda tem muito lastro, né, de relação com o povo brasileiro. Ô, deputado, eu gostaria de que o senhor opinasse numa pergunta, numa análise que eu vou fazer. O Lula, ele entrou a primeira vez contra o Fernando Collor e perdeu. Depois ele entrou mais 2 vezes contra o Fernando Henrique e perdeu. E eu assisti o filme do Lula, e quando ele parecia desanimado, eu já perdi 3 vezes. Aí uma pessoa disse para ele, não, o ponto nosso, eu não sei até se foi o Zé Dirceu no filme, fala bem, nós estamos errando no seu vice, agora a gente vai acertar. E aí veio o vice aqui de Minas Gerais, um empresário. Qual é a importância? Qual é a importância do vice numa chapa para presidente da República? Você vai explicar isso? E como o Lula, depois de ter perdido tanto, perdeu 3 vezes, chegar ao poder, sair do pau de arara, uma pessoa que saiu da classe pobre, chegar à presidência da República, transformar o PT no maior partido do Brasil, é o que mais governou por 4 vezes consecutivas. Ninguém fez mais. E a questão legado do PT, que é a questão da pobreza, a ligação que o PT tem com a classe pobre do Brasil, que é muito importante. Eu acho que o Lula é uma figura que já entrou para a história política brasileira, né? Sem que a gente tenha que concordar, todo mundo aqui concordar, ter consenso, haverão aqueles que odeiam e haverão aqueles que admiram, mas é um personagem que entrou para a história da política brasileira e também da política mundial, né? Mesmo quando o Lula estava preso, naquele processo muito estranho do senhor Sérgio Moro, que depois veio à tona pela Vaza Jato, do The Intercept Brasil, né, que nós vimos tudo que tinha sido, tudo que aconteceu lá nas mensagens, o Lula era visitado por artistas de cinema americano, por vencedores do Prêmio Nobel, por chefes de Estado. Né? A gente viu que mesmo quando o Fernandes e a Cristina Kirchner estavam em campanha na Argentina contra o Macri, eles falavam da importância do Lula, liberar o Lula, e o povo votou neles em peso para vencer as eleições, porque o povo, até lá na Argentina, o povo compreende o que nós estamos vivendo aqui. Nós vimos grandes juristas renomados, internacionais, ex-presidentes, todo mundo sempre manifestando e movimentando em defesa da questão do Lula. Então é uma figura internacional. E para a história política brasileira, é isso, né? Foi o presidente que tirou 30 milhões da miséria, foi o presidente que mais criou oportunidades para a educação. A gente tem o ProUni, a gente tem o FIES, a Universidade Federal de São João do Rei cresceu muito com o Reúne, né? Criando o terceiro campus, curso de medicina, levamos para São João do Rei o Instituto Federal. Quase todas as cidades aí das vertentes tem a creche do Pró-Infância, que é aquela creche escola, os ônibus amarelos do caminho da escola. Gente, foi assim, um momento muito, muito legal para o Brasil. Né? O Brasil era muito respeitado. Até o Barack Obama chegar ao ponto de falar para o Lula, né? Você é o cara, né? Esse é o cara. Então a gente tem essa questão. Quando foi a opção do vice ser o Zé de Alencar, eu acho que foi uma opção muito acertada. Primeiro que uma parte do empresariado tinha medo do PT, né? Será que se o PT ganhar vai, né, acabar com a economia, com os empresariados? Tanto que não só o Zé de Alencar como vice, mas a Carta ao Povo Brasileiro, onde o partido fazia sinais para uma estabilidade econômica que era importante naquele momento, né? E o Zé de Alencar, cara, foi uma boa escolha porque além de ser um empresário bem-sucedido, respeitado, era um cara de um caráter... Eu conheci ele pessoalmente, estive com ele várias vezes pessoalmente, um cara de um caráter impressionante, de valores, sabe? Nunca conspirou contra o Lula, tinha a opinião dele, quando achava que a taxa de juros estava muito alta, ele xingava e brigava, mas nunca fez nada para conspirar. A mesma sorte a Dilma não teve com a escolha do vice dela, né? Foi um vice que na primeira oportunidade que viu o pudim ali perto e a faca e o garfo, ele falou, e comeu. Então, mas isso a gente nunca sabe, né? Foi um erro, deputado, foi um erro o PT ter aceitado um vice de um partido com ideias diferentes do que o PT. Por exemplo, você disse muito bem
que o José de Alencar poderia não pensar como Lula, mas ele sabia muito bem o que ele poderia ajudar, enquanto que o Michel Temer, além de não agregar nada ao governo da Dilma, ainda muita gente ainda diz ainda que ele trabalhava contra. Era como se você tivesse um inimigo ao seu lado ali. Isso na política é muito normal quando você não tem pessoas do mesmo partido, do mesmo segmento. Você acha que esse foi o grande erro do PT? Não, porque com o Lula, mesmo não sendo do mesmo partido, sendo empresário, diferente da nossa caminhada ideológica, deu certo. Porque aí pesou o caráter do cara, né? Acho que o Zé de Alencar é daquele seguinte: se for para ganhar, ganha junto, se for para perder, perde junto. Então nós vamos junto até o final. O Temer já tinha sido vice da Dilma, né? Primeiro mandato. E foram reeleitos. E aí, no segundo mandato, quando ele foi vendo que a Dilma foi se enfraquecendo politicamente, perdendo condições políticas, por tudo isso que eu já citei, aí o cara falou, pô, né, se for para perder, você vai perder sozinho. E ele passou a virar a opção de um campo político que não queria a Dilma. E o sonho do Temer sempre foi ser presidente, né? Então, na hora que ele viu a primeira oportunidade, não vacilou 2 minutos. Mas a vida, assim, ela vai dando alguns ensinamentos. Eu acho que esse chamado governo de coalizão, ele te obriga a fazer concessões que talvez não seriam as melhores para você governar um país. Mas qual que é o problema no Brasil, Roberto? Vou explicar. Você tem um presidente da República, o vice, e tem 513 deputados federais. O cara, por exemplo, vota no Haddad para presidente, mas elege de 500 deputados só 50 do PT. E os outros, tudo de outros pensamentos, correntes e tudo mais. Então, você não tem uma maioria ideológica. Quando você não tem uma maioria ideológica, você tem que construir uma maioria de governo. E maioria de governo, os caras são pragmáticos, vai reproduzindo o modelo desde sempre, é concessão, o ministério aqui, um espaço ali, votar um projeto aqui, liberar uma emenda aqui. Então, o sistema, o modelo, ele cria as condições para esse tipo de relação que não é legal. Não é legal. Eu entendi a sua explanação, deputado. Quando você chega ao poder, você vem à prova porque o sistema está montado e você tem que se adequar, trazendo ali maior parte das pessoas. É o que está acontecendo agora, né? Eu não sou muito do campo político, mas é o que está todo mundo dizendo, essa aproximação que o Jair Bolsonaro está tendo do centrão, onde ele entende Exatamente. que dessa forma ele tem governabilidade, é isso? Exatamente. Bolsonaro que dizia que não teria tomar lá da cá, que não faria concessões e que tinha que mudar isso tudo que está aí, quando ele se sentiu fragilizado, né, o governo mais fragilizado recentemente que nós vimos, ele vai em busca os partidos atores do Centrão. E quem são? É o PP, é o PTB do Roberto Jefferson, aquela turma toda que já participou e já foi figura de matérias, de escândalo, de corrupção, vão tudo compor agora o governo Bolsonaro. Para quê? Para ele tentar constituir uma maioria para a governabilidade dele. Então, o modelo ele é muito, muito ruim, né? Eu também, se você fala assim, qual que é a alternativa? Eu também não pensei sobre isso, né? A alternativa seria o povo falar o seguinte: se eu vou votar no presidente do PT, eu vou votar nos deputados do PT. Se eu vou votar no presidente do DEM, eu vou votar nos deputados do DEM. Porque aí você consegue ter um pouco mais gordura ideológica para poder não precisar ceder tantas pressões negociais. Então o Bolsonaro agora, ele, como diz, vai ter que voltar atrás do que ele disse na campanha e aceitar o Centrão para tentar ter uma maioria lá na Câmara. Eu entendi bem, deputado. Ele discursou de uma forma, mas estando dentro do sistema, ele se vê obrigado a mudar o seu rumo, porque senão para ele fica difícil. Eu estou entendendo bem que você... A todo momento, porque ele foi eleito falando que seriam só 14 ministérios, vai para 24, vai chegar a 27. Dizia que não ia usar cartão corporativo, está usando cartão corporativo a rodo. Dizia que acabou de tomar lá da cá a velha política, traz os caras do Centrão da velha política. Então, assim, a vida é dura. Eu acho estranho quem votou no senhor Bolsonaro, com todo respeito a quem fez a opção, e o povo é livre, né? A democracia é isso mesmo, mas eu acho impressionante como um cara que ficou 28 anos no Congresso conseguiu convencer muita gente de que ele era renovação, era mudança na política.
Eu achei impressionante, pô, o cara ficou 28 anos no Congresso, foi base do Temer, aprovou todas as maldades do Temer, reforma trabalhista, terceirização, congelamento dos gastos por 20 anos, e convenceu todo mundo que ele era mudança. Então, não tinha como dar muito certo, né? Ô, deputado, queria que você falasse com relação da importância das mídias sociais, porque o que a gente vê hoje no Brasil é uma mudança, principalmente no que diz respeito ao candidato levar a sua forma de trabalho, o que ele pensa com relação às mídias sociais. Por que a televisão, por que a TV está perdendo tanto para o Instagram, para o YouTube, para o Facebook, para o WhatsApp? Eu acho que é um fenômeno que vem para ficar definitivamente, né? A importância das redes sociais, especialmente, vamos falar de processo eleitoral, elas já foram identificadas desde a campanha do Barack Obama, a presidente dos Estados Unidos. Depois, em outras campanhas, como do Brexit na Europa. E, cara, a gente tem visto aí muitos candidatos se elegendo somente por terem grande audiência, né, nas suas redes sociais. Então, é um fenômeno. Tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado bom é porque democratiza, você fica menos refém dos grandes veículos, dos grandes meios, né? Todo mundo tem condição de produzir o seu conteúdo, divulgar o seu conteúdo. Então, isso eu acho muito legal. O único problema das redes sociais é que também é um campo para as chamadas fake news, né? As mentiras, né? Fake news sempre teve. Na época de campanha lá do antigamente, que não tinha rede social, a fake news era um cara que estava na fila do banco, falava mal do candidato, inventava uma mentira, soltava um panfleto de noite, não é isso? Hoje vai na rede social e ela circula muito rápido, o estrago dela é muito maior. Então, por bem e por mal, nós temos que discutir o bom uso das redes sociais. Cumpre função de utilidade pública, de campanha solidária, de produção artística, de, sabe, espaço informativo. Eu sou grande entusiasta, eu tento a cada dia melhorar a minha presença nas minhas redes para cumprir um pouco esses papéis. E o que é mais legal, para quem está na vida política, vai disputar a eleição, quanto mais a gente tiver uma rede social, né, bem organizada, bem estruturada, a gente fica menos dependente de questão financeira, até mesmo fazer eleição, né? Quando você tem muitas visualizações, seguidores e tal, a sua rede está montada, cara, isso é bom demais, porque você fica menos dependente de condições econômicas. E é democrático, porque para você montar um Instagram, um Facebook, se você não for ficar impulsionando, pagando, é de graça, custa nada. Né? Então, veja como que eu acho que no mundo tecnológico da comunicação, é uma transformação, para mim, importante. Se a gente souber apropriar e usar bem a ferramenta, para o bem também, ela pode mudar o rumo aí da história, né? Tanto que, desculpa te interromper, que as próprias grandes mídias, elas tentam migrar agora o seu conteúdo também para a internet, através dos streams, né, os canais de streams, e também para assinatura, é só entrar lá e tal, de qualquer lugar se assiste. Então, eles correm também atrás do prejuízo para poder se recolocar dentro do mercado da audiência, né, da preferência da população. Quais são as suas ambições, deputado? Você pensa em voos mais altos? Não digo para o momento, mas para o futuro. O que você pensa da política, um governo, ao Senado? E outra pergunta também que eu gostaria de fazer para você. A gente falou lá atrás sobre a questão do vice do Lula. Me parece que o Lula, sem dúvida alguma, é o grande nome que o PT tem para disputar uma eleição aí em 22. Se você tivesse o poder de escolher, é claro que seria até um pouco antiético. Você já tem um nome assim de mente assim que poderia ocupar o vice? Não, ainda não. É muito cedo, sabe, Roberto, para a gente pensar no vice, porque a política ela é muito dinâmica, né? Hoje a nuvem está do jeito, mas ela mudou a política igualzinho. Eu acho que, primeiro, nós temos que garantir que o Lula possa ser candidato. Eles soltaram o Lula, mas não restabeleceu o seu direito político. Lembra que aquele processo do Lula foi a coisa mais bizarra do mundo. Os caras aceleraram o julgamento do processo dele, acelerou no TRF4, passando na frente de 200 processos, para que ele fosse condenado em segunda instância e com condenação em segunda instância automaticamente está inelegível.
O Lula chegou a registrar a candidatura, ainda preso, o Haddad vice, e no meio da campanha inverteu a chave. Então, a primeira coisa seria restabelecer o direito político do Lula, né? Não sei se será possível. Se não for possível, eu acho que o Haddad volta com opção. Como eu disse, teve 47 milhões de votos, foi uma votação muito expressiva, foi um grande ministro da Educação, e acho que ele pode voltar a ser opção. Agora, o vice é muito cedo, sabe, para a gente sugerir. Sobre o futuro, né, pretensões, eu vou te falar um negócio que é muito sincero. Eu nunca na minha vida não sonhei nem ser vereador. Nunca foi pretensão minha nem ser vereador na minha cidade. E acabei me tornando vereador. Eu virei vereador como consequência do trabalho, movimento estudantil, papapá, né, mobilização. Como consequência do trabalho de vereador, que foi um trabalho legal, eu me tornei vice. Como consequência dessa caminhada toda, acabei me tornando deputado. Então, eu acho que eu já cheguei mais longe do que eu imaginava na minha vida. Se você falar o seguinte, qual que é a minha pretensão? Não tem pretensão nenhuma. Mas como eu nunca tive pretensão de ser vereador e nem de ser deputado, eu não sei até onde Deus pode me levar, né? Mas seja qual for a luta, a gente vai estar preparado, vai ser sempre uma honra, um orgulho representar o grupo que estiver nos defendendo. Mas como eu disse, eu acho que vem dando certo para mim, porque eu não tenho grandes pretensões, né? Quando eu acho que está bom ser vereador, vira vice. Quando eu acho que está bom ser vice, vira deputado. E acho que está ótimo ser deputado. Estou fazendo um trabalho muito legal na Assembleia, muito projeto de lei bacana, aprovado, né? A fiscalização, arrumando recursos para os municípios. Aí mesmo, na cidade, tem muito recurso da gente e tal. Mas, a história vai te chamando, né? Hoje eu sou presidente estadual do PT. Nunca sonhei ser presidente estadual do PT. E acabou que formou uma conjuntura que o pessoal veio, como é o nome, e eu topei. Então, vamos ver o que acontece para frente, né? Se for para continuar deputado, tá bom. Se for para nem candidatar à reeleição, cumprir minha missão, tenho orgulho do período que o povo me concedeu de ser deputado, vou agradecer eternamente. Mas se for para outros desafios também, nunca tive medo, não, a gente enfrenta. Ô, deputado, você é uma pessoa bastante sincera nas suas palavras e, acima de tudo, você me parece uma pessoa bastante equilibrada. O que falta no nosso país é um pouco de equilíbrio, porque nós vivemos num país de extremidades, onde você se posiciona a favor de um candidato, todo mundo já acha que você é anti aquele partido ou aquele outro partido. Como que você vê essas manifestações a favor do presidente, contra o presidente, o trabalho da mídia? Porque, na minha opinião, deputado, eu acho que a imprensa ela tem que aprender muito do jeito com que ela faz. Por que eu digo isso? Ela tem que dar espaço igual para todo mundo. E eu vejo que grande parte da imprensa ela trabalha com uma boa vontade excessiva de quem está no poder, seja ele quem for. Onde há uma certa dificuldade em estar trazendo problemas daquela administração, seja ela municipal, estadual ou a nível federal. As grandes mídias têm esse problema, enquanto nós temos aí as mídias alternativas que têm uma linha. Por exemplo, nós temos canais ligados à direita, canais ligados à esquerda, canais que, por exemplo, tem um canal de documentário de direita. O Brasil Paralelo sempre foi naquela linha. Nós temos muitos movimentos aí que são, cada um tem o seu público. O que eu acho que a televisão perdeu muito nesse tipo de coisa. A televisão ela está sempre ali fazendo lobby para quem quer que esteja no poder. É verdade, a imprensa, infelizmente, ela toma partido, né? Ela tem lado. Você percebe hoje que, a depender do que o governo for disponibilizar de orçamento para verba publicitária, o editorial do jornal é mais ou menos favorável para ele, né? Infelizmente, nós temos visto isso. Recentemente, na sua fala você me recordou um episódio, a Globo News fez um programa e convidou alguns ex-candidatos a presidentes e presidentes. Ela chamou a Marina Silva, chamou o Ciro Gomes e chamou o Fernando Henrique Cardoso. Não chamou o Fernando Haddad, foi o cara que ficou em segundo turno com 47 milhões de votos. Então, um boicote claro para que o PT não tenha espaço, não apareça, né? Você não vê nos jornais, na TV no Brasil, nenhuma linha sobre o Lula, o que o Lula está fazendo, onde o Lula está andando, o que ele está comentando. Então, infelizmente a imprensa é isso.
Um dos problemas da Constituição no Brasil de 1988 foi você não ter definido e ter feito a regulamentação dos meios de comunicação. Não estou falando em censura, mas você acha justo, igual a Globo, há, sei lá, quase 70 anos, na mão de uma família só, que é a família Marinho, várias emissoras de rádio, tudo concessão pública, na mão de uma família só, vários jornais na mão de uma família só. Então, uma família, algumas famílias no Brasil, têm concessão pública, ou seja, do povo, de rádio e TV há décadas, e vão renovando, você não democratiza. Então, essa que é um pouco a crítica, sabe, que eu tenho. Mas eu acho que as redes sociais vão nos ajudar nessa questão do contraponto, né? O ideal, cara, era que sempre fosse assim, né? Você tem o veículo, o espaço, e você tem o ponto e o contraponto. E deixa as pessoas tirarem a sua conclusão, né? Deixa as pessoas chegarem à conclusão. Olha, igual quando a gente vê debate eleitoral, né? Isso daí tinha que ser permanente. Toda vez que você for tratar um assunto, você ouvir as partes. O ambiente político no Brasil está muito insalubre. O Brasil está num nível, e você colocou muito bem, de intolerância, de radicalização, que não ajuda, não colabora. Hoje a gente não vota porque prefere um candidato. A gente vota contra o candidato, né? Eu voto no Roberto contra o Cristiano, eu voto no Cristiano contra o Roberto, mas eu não voto no Roberto porque eu prefiro ele, prefiro pelas suas ideias, pelas suas propostas, né, e tudo. Então tá muito ruim, cara. E essa radicalização, ela acaba com qualquer ambiente de construção de pensamento crítico, né? Eu posso chegar com a minha verdade, mas a partir do momento que eu tenho a disposição de te ouvir, eu posso reformar a minha opinião, ou então te convencer, e isso não está acontecendo. E a rede social, quando a gente falava da importância das redes sociais, eu fazia também a análise crítica das redes sociais, virou um campo de ódio terrível. Pessoas que têm relação pessoal comigo, até amigos meus, quando se trata na rede social da divergência, são extremamente agressivos, cara. Atrás da tela, Roberto, todo mundo ficou corajoso. Atrás da tela, todo mundo virou dono da verdade, ficou corajoso, ficou muito macho, ficou intolerante. E você tromba com a pessoa na rua, às vezes, pô, tá tranquilo, mas... Então, esse negócio, quase que você no seu isolamento atrás da tela, como se não houvesse pessoas de verdade lá do outro lado, da maneira que você se comporta e diz, não as afete. Então, a gente vai ter que pensar também depois isso, né? Eu não sei, cara, não tenho as respostas todas para saber como é que seria um novo comportamento da sociedade perante as mídias sociais, mas ele é muito necessário. Ele é muito necessário. O deputado, o que a gente vê é uma radicalização muito grande. Por exemplo, muita gente acha que tudo que o PT fez não valeu nada, porque tem que ser esquecido. Eu acho que o país é como uma pessoa, é como um sistema evolutivo, evoluindo. Cada presidente, cada governador, cada prefeito agrega em determinadas áreas. Nós estamos evoluindo. Não é importante quem está no poder, mas o legado que ele deixou. E você disse muito bem, hein? O legado que o PT deixou foi muito importante, até para esse momento de dificuldade. Porque eu me lembro muito bem, quando o Lula assumiu para presidente da República, muita gente tinha essa desconfiança, como será o Brasil agora, e muita gente se surpreendeu pelo lado positivo, porque viu um crescimento econômico, a questão do mercado de trabalho muito importante, e eu acho que as pessoas devem olhar menos para a pessoa e mais para o seu trabalho. Um colega meu, um amigo meu, me disse uma vez uma palavra em que eu guardei muito bem. Não julgue a pessoa pelas palavras, mas pelas suas atitudes. Porque talvez você pode ter uma frase infeliz em determinado momento. É verdade. É igual eu falei, o PT fez muito mais bem do que qualquer mal para o Brasil. Só dois tipos de pessoas que não vão concordar. Os que não têm informação para criar esse juízo, e nesse sentido está perdoado, que a gente não consegue formar juízo, conceito sobre o que a gente desconhece, e os mau caráter. Os caras sabem, mas mesmo assim não importa, porque o pensamento, o projeto é outro, né? Em governos, você pode ter uma agenda que é para a grande maioria da população, você vai ter uma agenda que é para os mais ricos. Hoje o orçamento do governo federal, ele é mais para o mercado financeiro do que para combater a desigualdade. Aquela reunião que vazou, que o ministro Celso de Mello mandou vazar do Bolsonaro,
O ministro Paulo Guedes falou claramente, tem que salvar as grandes empresas, as pequenas, né, deixa morrer. As pequenas empresas que geram 70% do emprego no Brasil. O nosso país, cara, nós temos 110 milhões de pessoas que vivem com menos de R$ 430 por mês. É o país, no mundo todo, a desigualdade no Brasil ela é maior. É só analisar os dados do PNAD, tá tudo aí, os dados do IBGE. Como diz tudo que eu estou falando aqui, que o internauta que está me acompanhando, terminando, entra no Google para checar se eu não estou falando bobagem, mentira ou fake news. Que é assim que a gente conta. O Cristiano falou que o Brasil tem metade da população vive com menos de R$ 400. Eu vou até anotar aqui, vou olhar depois lá na internet se está correto o que ele está dizendo ou não. É assim que a gente tem que fazer, checar a informação. Informação que eu trago, que eu posto nas minhas redes, informação que você posta, informações que o Lula posta, que o Bolsonaro posta, sempre checar e verificar a informação. Assim, a gente vai ter a condição de construir melhores conceitos de juízo sobre a nossa sociedade. Consequentemente, melhores escolhas, né? E só para a gente fechar, para não tomar muito seu tempo, com relação da Covid, como que está São João del Rei? Como que você tem notícias? A gente sabe desse transtorno muito grande que todo o nosso país, todo mundo está passando, né? E o Brasil, que é um país dimensões enormes, né? O Brasil é um continente praticamente, e a gente fica muito assustado. Você toma todas as precauções? Como que você faz? O que mudou na sua rotina, na rotina sua do dia a dia? Então, eu tenho ficado em São João, eu ficado em Belo Horizonte, né? Mas eu tô, cara, mantendo o isolamento. O que eu posso, eu fico em casa. Quando preciso sair, é máscara. Máscara aqui, não é máscara na cabeça e no pescoço, igual muita gente usa, não. No rosto, mantendo o distanciamento lá, 1,5 m, 2 metros. Lava a mão toda hora, carrega um negocinho, uma bisnaguinha de álcool em gel e tal. Quando preciso sair, mas se eu puder, eu tento ficar em casa. Coronavírus não tem remédio ainda, não tem vacina ainda e mata pra caramba. O Brasil é o segundo país no mundo em número de mortos. Minas Gerais bateu o recorde de mortos nesse dia, 51 mortes. Minas está chegando agora num pico. E eu vejo com muita preocupação, porque eu acho que o número de casos em Minas é muito maior, porque o estado, no Brasil, é o segundo estado com menos testagem de Covid. Então a subnotificação ela é imensa, cara. E o Zema inventou uma moda, que é um negócio que chama de Minas Consciente, para os municípios aderirem ao programa para ir flexibilizando. E hoje mesmo no jornal, lá na Globo, eu vi ele falando em lockdown. Lockdown é o quê? Fecha tudo, né? Ah, não, a gente já não descarta agora fazer o lockdown, porque o negócio fugiu do controle. Eu vi a secretária de governo da Prefeitura de São João do Rei falando na rede social, né? No site de notícia que eu vi, que eles seguiam o protocolo deles, está ali segurando, está ali segurando. Foi aderir o Minas Consciente, o trem explodiu São João. Então, o Zema é muito desorientado, ele não tem uma orientação clara, técnica, ele tenta imitar o Bolsonaro nesses trem, nessas coisas da cabeça dele, e não dá certo, cara. Então, a situação de Minas, ela é muito grave. A Assembleia tem trabalhado demais. Nós aprovamos muito projeto, diretrizes para enfrentamento do Covid, liberamos mais 300 milhões para o Estado, devolvemos 40 milhões para o Estado para investir em ações da saúde. Estamos fazendo nossa parte, mas se o governador não tratar isso com seriedade, cara, vai morrer muita gente ainda, infelizmente. Tá certo, deputado. 40 minutos de live, agradecendo muito a sua participação. Obrigado. Queria que você deixasse um recado aí de otimismo e desde já agradecendo e parabenizando a você. E você, sem dúvida alguma, um soldado aqui de Dores de Campos. A gente sempre tem acompanhado o seu trabalho. Você é um soldado que sempre se disponibiliza em estar trazendo melhorias para Dores de Campos e todas as cidades aqui da região. Parabéns pelo seu caráter, parabéns pela sua humildade. E deu para ver que você é uma pessoa bastante consciente do que faz. E eu tenho certeza que Deus planeja coisas grandes para você, mas como você disse, tem tudo o seu tempo. Parabéns para você, felicidade, se cuide e que Deus abençoe cada vez mais a sua vida. Eu te agradeço aí o espaço, essa companheirada aí da TV daqui. Roberto, passou rápido, né? O bate-papo foi legal e passou tão rápido que eu ainda tinha um monte de coisa para falar do mandato e tal, mas é bom que fica aí com uma outra oportunidade para a gente não falar tudo hoje, né? Mas legal, obrigado. Eu quero parabenizar pela iniciativa.
cumpre uma função social importantíssima, é utilidade pública, cara, muito bacana, tá de parabéns e eu me mantenho aqui à disposição sempre que vocês precisarem, fazer um bate-papo, conversar sobre algum tema. E tenho, cara, o maior orgulho de ser representante de Dores Campos, do Campo das Vertentes, na Assembleia de Minas, e acho que tenho honrado, né, o voto que recebi, trabalhando muito, trabalhando, mas trabalhando, graças a Deus, bastante, com muito projeto bacana aí sendo aprovado, defendido e tudo mais. E aí o último recado é esse, pedir para as pessoas ficar em casa, se tiver que sair, for essencial sair, use a máscara, mantenha o distanciamento, álcool em gel e cuide dos seus. Isso vai passar, uma hora vai passar, mas até lá todo mundo tem que fazer a sua parte. Obrigado, meu amigo, te agradeço. Uma ótima noite. Tá certo. Deputado Cristiano da Silveira, muito obrigado. Parabéns pelo seu trabalho. Eu espero que dentro em breve a gente se encontre. O Ronaldo Ramalho está aqui mandando um abraço para você aqui, ó. Te É o Ronaldo cumprimentando. Atleticano, né? Ronaldo atleticano, com certeza, já sabe. Não só atleticano, fanático pelo Atlético. Mas, ô deputado, a gente vai estar Sabe por falando. quê? Você sabe por quê, Roberto? Pode falar. Porque 13 é galo. É verdade, é verdade. É isso. É legal. E torcedor fanático e um admirador do seu trabalho. Deputado, em breve a gente vai estar falando sobre o fim dessa pandemia e aí você vai poder expressar mais o seu trabalho e qualquer novidade que tiver, qualquer coisa que precisar, a TV daqui está à sua disponibilidade. A TV daqui está disponível para qualquer coisa que você precise aqui no Campo das Vertentes. Nós somos pequenos, mas de uma grandeza muito grande, porque nós levamos o bem. O intuito do nosso canal é estar levando informação, mas, acima de tudo, não levar qualquer tipo de coisa que possa trazer mal para as pessoas. Nós somos uma mídia alternativa e temos o prazer aí hoje de estar conversando com você. Boa noite, deputado. Fique com Deus. Obrigado. Um abração, deputado Cristiano da Silveira. Daqui a pouquinho, o jornalista Fred Júnior, jornalista da Jovem Pan, Fred Júnior, vai estar falando com a gente. Daqui a pouquinho, dentro de alguns minutos, mais uma live na TV daqui com o jornalista Fred Júnior, um ícone do jornalismo esportivo em São Paulo. E aí a gente vai falar aí sobre futebol, sobre a carreira dele, sobre o momento atual. Também muitos assuntos aí. TV daqui e você, uma parceria de sucesso. Live TV daqui, sucesso sempre.